começar, eu queria atrapalhar um pouquinho a concentração de vocês e queria pedir que ficassem de pé aqueles que são acadêmicos, por favor. Tudo bem. Pode sentar. E eu pediria que ficasse de pé agora aqueles que são profissionais formados já. Aqueles que não levantaram, não são nada, não são educação física. Obrigado, podem sentar. Isso é só para liberar, além de identificar quem é a plateia, liberar um pouquinho dos efeitos do almoço. Boa tarde, meu nome é Leonardo Alevato. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar do prazer de estar sentado ali, principalmente ao lado do Vernon e do Amaury. O Amaury em algum momento participou da minha formação profissional. E o Vernon chegou a ser meu orientador no mestrado. Eu tive que parar o mestrado, mas ele era meu orientador. De modo que, se o que eu falar aqui for do agrado de vocês, o mérito é dele. Se vocês não gostarem, a incompetência é minha de não ter assimilado os conhecimentos que ele passou. O Vernon, a gente não combinou o que ia falar, mas parece que casou bem a palestra dele com o que eu vou falar aqui. No seguinte, ele falou o que fazer. E eu quero mostrar para vocês um pouquinho, de repente, tentar mostrar para vocês o como fazer isso que ele falou. Então eu vou falar dessa temática, neuromotricidade e fitness, mas eu vou falar do papel do profissional de educação física nisso tudo que o Vernon falou. Isso aqui é um resumo, bem resumido, de como se dá o controle neural do movimento. O Vernon falou que tudo acontece em nível encefálico, então o comando vem lá do encéfalo, passa pela medula espinhal e chega ao ponto da contração muscular. Eu queria traçar um paralelo aqui com o que ele falou, do pensamento tradicional e do pensamento racional. O pensamento tradicional acontece ali, contração muscular, o que a gente está acostumado a fazer. Aquelas pontes chaquitina, miosina, a teoria dos filamentos deslizantes, e é só isso que a gente sabe da contração muscular. Então, a partir do momento que ele falou aqui, eu traço esse paralelo. Ali é o pensamento tradicional. É aí que passa a contração muscular. A contração muscular é puramente isso. Aquela teoria dos filamentos deslizantes. E aí eu vou um pouquinho mais acima, o pensamento racional, que ele diz, eu faço um paralelo com o que eu vou falar, ele separa minha mente e meu corpo, é justamente você ter consciência desse movimento que você está fazendo. Tudo passa por aí. E seu esquemazinho também, só para ilustrar vocês, por que eu quero ilustrar isso aqui? Porque a gente conhece muito aquela parte de baixo ali, é onde acontece a contração, só que o negócio vem lá de cima. Você tem um comando, sai lá do córtex, desce pela medula, vem nos nervos motores e chega nas unidades motoras para realizar a contração muscular. Ficou um pouquinho pequeno esse gráfico aqui, mas vai dar para vocês entenderem bem. Controle neural do movimento ele acontece da seguinte forma, de uma forma bem resumida. Depois que o comando vem lá do cérebro, passa pela medula espinhal, em determinado ponto você tem um neurônio motor, que é chamado de neurônio motor inferior, e esse neurônio motor inferior ele vai até o músculo. Só que esse neurônio motor inferior ele é dividido em dois tipos. O neurônio motor gama, que a gente não vai falar dele, mas ele informa ao cérebro o comprimento do músculo, e a gente tem o neurônio motor alfa. Esse sim é o neurônio que gera força. E ali você tem uma junção neuromuscular, né? Aquela parte de cima ali é o neurônio motor alfa, e aqui embaixo seria a placa, a unidade motora, a musculatura propriamente dita, aquele espaçozinho ali onde acontecem as conexões sinápticas, as sinapses. A junção seria a junção neuromuscular. Dá mais um pouco. Quando o controle vem lá de cima, você tem ali um potencial excitatório pré-sináptico. Então o neurônio gera um potencial excitatório. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Depois que realiza aquela sinapse, aí libera acetilcolina, uma série de neurotransmissores, antes de acontecer a contração ainda, acontece um potencial excitatório pós-sináptico. E esse potencial excitatório, ele causa um potencial de ação pós-sináptica que efetivamente vai contrair a fibra muscular. Só que isso acontece, são coisas que acontecem em questão de milissegundos. A contração do jeito que a gente vê, ela é um conjunto macro. Eu estou querendo levar vocês lá no micro para vocês terem essa consciência de mente e corpo. Isso que eu descrevi é só uma açãozinha. Está vendo lá aquele primeiro gráfico lá? Isso que eu descrevi
do comando que vem lá de cima, esse potencial pré-sináptico, potencial pós-sináptico e o potencial de ação, é só uma mini contração, vamos chamar assim. A contração do jeito que a gente vê, aquela série de 3 de 10, 3 de 12, aquilo ali é um conjunto dessas mini contrações que vai formar um movimento propriamente dito. Que vai formar o movimento propriamente dito. Agora, o que acontece? O que acontece? Quando você não dá atenção a isso, quando você não tem consciência do movimento que você está fazendo, o seu movimento fica mal feito. O seu movimento fica mal feito. E eu não sei, eu vou só fazer uma pergunta, de repente depois o meu irmão pode me responder, se essa deficiência que ele falou aqui no final, se tem a ver, de repente, com a má formação. É aquele negócio que a gente fala que no início do treinamento você não tem nenhum sintoma de hipertrofia. O sintoma que você tem são as adaptações neurais. É exatamente isso que a gente está falando aqui. Então, eu não sei se a deficiência que ele falou no final da palestra dele tem a ver com essa deficiência inicial de um determinado momento do treinamento, que essas alterações neurais, essas adaptações neurais, não foram bem conduzidas. E não foram bem conduzidas por quem? Não é pelo aluno, pelo cliente que está ali praticando musculação ou qualquer outro gesto motor, mas não foram bem conduzidas pelo profissional de educação física que está orientando aquela prática. Passa. Eu mostrei aquilo tudo só para vocês... Deixa pra gente. Eu mostrei aquilo tudo só para vocês terem consciência de como fazer. O que fazer a gente já sabe. Você vai prescrever o treinamento, orientar para ver se ele está operando, se está realizando aquele movimento de forma correta. Mas o que seria para vocês o realizar o movimento de forma correta? É só chegar lá, pegar um halter e fazer uma contração de bíceps? Isso aqui só seria o movimento correto? É assim que vocês têm a concepção do movimento correto? Ou é um movimento correto? É a pessoa tomar consciência do movimento que está fazendo, perceber que está mandando esse comando, que esse comando não seja, é um comando voluntário? É um comando voluntário, mas eu chamaria até um paradoxo, um comando voluntário inconsciente. Será que a pessoa tem consciência daquele comando que ela está mandando para a musculatura? Muitos que estão sob o nosso comando numa sala de musculação não têm consciência, não têm essa plena consciência do movimento que estão fazendo. E aí cabe a nós, profissionais de educação física, orientar essa consciência corporal do nosso aluno. Por quê? Antes de falar o porquê. Como? Primeiro, o profissional tem que ter o conhecimento técnico. Por isso que eu mostrei aqui, bem rapidamente, a contração muscular, esse controle neural não é só isso, mas bem rapidamente. Então, o conhecimento técnico é necessário. A contração muscular é mais do que aquela teoria que a gente aprende dos filamentos deslizantes. A partir do conhecimento técnico, saber como é que a coisa se opera. Você dá assistência ao cliente, não é deixar o aluno, o cliente lá largado na sala de musculação. Você dá assistência àquela pessoa que está sob o seu comando. Identificar algumas dificuldades. Muitas das vezes eu tenho certeza que vocês pensam assim, porque eu já pensei isso em alguma época da minha vida profissional. Mas esse aluno é uma anta, desculpa o termo, que não consegue fazer esse movimento. Mas será que esse adjetivo que você usou para o aluno não seria mais bem utilizado para o profissional que pensa assim do aluno? A deficiência de repente não é do aluno, de repente a deficiência não é ali naquele momento. É uma deficiência que já vem lá de trás e que se agora aquele aluno, aquele cliente resolveu de novo procurar a prática de atividade física, cabe a gente orientar de forma correta como realizar aquilo. Então o problema não é do aluno ali. O problema muitas das vezes, nessas dificuldades que os alunos apresentam, dificuldades motoras, o problema muitas das vezes pode ser dele, mas se bem orientado por nós, elas podem ser corrigidas. Então, identificação, dificuldades, correção dos movimentos, mas não é simples correção de movimentos, é correção de movimentos com a consciência de que aquele movimento está sendo realizado. Para quê? Para que você possa utilizar aquelas contrações. Eu estou falando especificamente da musculação, mas isso pode ser aplicado para qualquer gesto motor. Utilizando a contração, utilizando aquele gesto motor, para haver uma melhor adaptação neural, uma readaptação neural. Eu costumo às vezes falar com alguns alunos que em algum momento do treinamento eu falo assim, zera tudo e vamos reaprender a fazer o movimento. Então a gente poderia chamar isso de uma readaptação neural. Uma melhor adaptação neural para que você tenha melhores resultados efetivos dentro da prática desportiva. E isso vai estar diretamente relacionado a uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Eu só estou falando da parte técnica acadêmica,
que é a retenção do aluno na nossa academia, na nossa escolinha, seja lá onde for. Então, eu creio que